Agora, vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo com relação à vinda de Cristo em Apocalipse capítulo 19, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Primeiro vejamos quem é este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Orando, o precursor da segunda vinda de Cristo disse em uma parte da oração: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? É o Espírito Santo. É Jesus Cristo em Espírito Santo. É o anjo do pacto, o qual também aparece em Apocalipse capítulo 10 como anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça, com seus olhos como chama de fogo, com o seu rosto como o sol, resplandecendo como o sol, e com um livrinho aberto em sua mão, que é o livro dos 7 selos. Na página 134 da mensagem Os Selos em espanhol, diz nosso irmão Branham, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na página 146, nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo, nos fala de Cristo com uma espada saindo da sua boca e diz: mas quando Cristo vier, uma espada sairá da sua boca como um relâmpago, sairá e aniquilará seus inimigos e expulsará o diabo. Cortará tudo o demais, e suas vestimentas serão tingidas em sangue, sobre sua coxa estará escrito o Verbo de Deus. Amém. Ele vem com o seu exército do céu. E agora na página 256 do livro dos selos, nos diz o que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, e diz como virá no último dia. Diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como virá? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, como virá Jesus Cristo e Espírito Santo à sua igreja no último dia, a era da pedra angular? Virá encarnado em um homem. Esse homem tem que ser um profeta e tem que ser o profeta da era da pedra angular e dispensação do reino. Esse homem tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim é como virá a pedra angular, a rocha que Moisés em tipo e figura feriu quando Deus disse, fale, pelo qual Moisés perdeu o privilégio de entrar
vivo em seu corpo terreno a terra prometida, e também Arão perdeu esse privilégio. Agora podemos ver como virá a pedra angular ao corpo mítico de Cristo no último dia. Virá manifestado em carne humana no último dia. No mensageiro que estará na era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui, em Apocalipse capítulo 4, ele diz, Cristo diz, sobe aqui, onde? A era da pedra angular, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E depois em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos revela todas essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. É seu anjo mensageiro quem revela todas essas coisas. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É o anjo do Senhor Jesus Cristo, o instrumento de Jesus Cristo, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro, vindo manifestado em carne humana, no cumprimento das suas promessas correspondentes à era da pedra angular. Assim como esteve manifestado em carne humana em cada anjo mensageiro de cada era da sua igreja gentia.